Salve, combatente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aos estúdios da minha casa. Você está na minha casa e hoje vamos conversar a respeito de criminologia. Para você que vai fazer o certame da PMDF, sejam todos muito bem-vindos. Professor Silvio com você aí, hein? Vamos lá. Então hoje, se você quiser trocar aquela ideia marota, tá aí minhas redes sociais. Você pode, enfim, mandar sua dúvida, sua sugestão, qualquer coisa para a gente aprofundar o trabalho aí, tá? Então olha só, meu Facebook, meu Instagram e meu e-mail aí, tá? Fiquem à vontade aí, estaremos prontos para ajudá-los, beleza? Então você viu aí que criminologia tem uma tendência de cair, né? Nos concursos da carreira policiais, cada vez mais vem cobrando criminologia. A imagem tá meio boa aí, né? Eu tô aqui na minha casa, você pode ver um cachorro passando aí a qualquer momento, mas você tá em casa, fica tranquilo, porra, chega, é tudo nosso. Então olha só, vou dar ideia para vocês. Criminologia é uma tendência que se caia em todos os concursos da carreira policial. Isso é uma tendência, a gente vai observar isso muitas vezes, tá? E hoje eu trouxe um assunto específico para vocês sobre a prevenção, então isso é muito interessante, tá lá no seu edital. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui na tela. Dá uma olhadinha no edital aí da PM, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, olha só. Esse daí é o edital de criminologia para PMDF, ó. Então vamos analisar juntos aqui, ó. O que vai cair aí para você? Vai cair o seguinte: os conceitos iniciais de criminologia, características, objetos, método, finalidade, funções, classificações, histórias da criminologia, escola clássica, né? Obviamente, a escola positiva, tá? Ou positivista, que rompe com a escola clássica, tá? Uma pensa no delito, a outra pensa no criminoso, tá? Então a escola de política criminal, a Teresa Escola também, tá? Então estatística criminal, a famosa mancha criminal, as cifras, tá? Todo tipo de cifra, cifra negra, né? Os delitos que não são contabilizados, tá? Cifra dourada, prognóstico criminal, sociologia criminal, uma parte mais aqui, digamos, teórica, tá? Vitimologia, o estudo da vítima, né? E prevenção criminal, que a gente vai falar sobre esse tópico aqui hoje, ó. Prevenção criminal, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Fatores sociais de criminalidade, instâncias de controle, tá? Os controles sociais e os crimes de colarinho branco, que aquelas pessoas afortunadas, né? Que tem de alta classe social não são punidas pelo sistema punitivo. A novidade que eu achei para vocês aqui, ó, olha só, vou trazer para você aqui. Gostei muito disso aqui, quer ver, ó? A bibliografia. Trouxe a bibliografia, ó. Penteado Filho, Nestor Sampaio, né? Penteado, Nestor Sampaio Penteado Filho. Ele quer, ainda fala o nome do livro, ó, Manual Esquemático de Criminologia, que é justamente esse aqui, ó. Deixa eu pegar para você aqui, ó. Esse livro aqui, ó, que vai cair na sua prova, ó. Então isso é muito interessante, ó. Manual Esquemático de Criminologia, Nestor Sampaio Penteado Filho, tá vendo? Então essa aqui é a bibliografia aí do seu conteúdo, é esse aqui, ó, tá? Então é isso aqui que a gente vai trabalhar aí, o conteúdo que eu vou produzir é justamente em cima desse, né, em cima desse livro, porque a bibliografia, a referência bibliográfica, ela foi dada, isso é muito interessante, tá bom? Então, continuando aqui nossa indagação, né, vamos lá, vamos começar a falar sobre isso daí. Então nós estamos falando aqui sobre criminologia prevencionista, ou a chamada prevenção criminal, que é o tópico 6 lá do seu edital. Então, prevenção criminal, tá? É a criminologia prevencionista. Então, vamos lá. A criminologia prevencionista, que conceito é esse? Bom, é uma ciência, tá? É uma ciência humana, social, beleza? Que estuda a criminalidade, fatores, vou botar bem aqui na minha cara, fatores criminais, as suas causas, consequências, como resolvê-los, como chegar a um fim, como, digamos, amenizar a situação. Então, vamos colocar um conceito aí no seu material, né? A gente vai produzir aqui um materialzinho bisurado. Então, o que é criminologia prevencionista? É uma ciência humana, tá? Então, vou puxar a seta aqui, ó. Vou pegar aqui uma caneta, vou puxar uma seta para vocês aqui, ó. É uma ciência humana, ciência humana, tá meio ruim aí, né? Vai melhorar, beleza? Ciência humana, beleza? E também social, tá? Ciência humana e social. Show de bola? Que estuda o quê? Qual que é o objeto? Estuda a criminalidade, tá? Criminalidade, beleza? Os fatores crimogênitos,
fatores crimogênitos, os fatores crimogênitos aí, beleza? E a solução para essa fita toda aí. E a solução para os conflitos, né, sociais. Tá. Então, prevenir, né? Prevenção, nós dizemos que você vai se preocupar antes do fato ocorrer, né? Então, nós temos aí criminologia prevencionista, que fala a respeito da criminalidade. Bom, quando se trata da criminalidade, estamos falando de um aglomerado, né? Um aglomerado de criminosos, tá? E seus crimes em um determinado contexto, tá? Então, seria um aglomerado de criminosos, tá? Vai desculpando a letrinha horrorosa aí, tá? E o crime que eles cometem, tá? E seus crimes, do ponto de vista criminal, e os seus crimes, beleza? Em um determinado local, em uma determinada localidade, em um dado local, beleza? Um aglomerado de criminosos e seus crimes em um dado local, beleza? Já os fatores criminógenos, tá? O que são eles? São fatores, são razões, são motivos que contribuem para ter aquele caráter, digamos, antissocial, perigoso. Então, vamos colocar aí, ó. Coloca bem assim aí, ó. São as circunstâncias, né? Os fatores, vou colocar fatores. Fatores que contribuem. Tomara que esteja bom para vocês aí, tá? Que contribuem, beleza? Para a formação de seu caráter, tá? De seu caráter antissocial. Tá meio ruimzinho aqui, deixa eu pegar uma borracha aqui. Tô apanhando pra essa lousa, você não tem noção. Borrachita aqui, antissocial, que eu quero escrever antissocial aqui. Caráter antissocial. Beleza. Tá. E a solução? A solução para resolver isso daí, né? O que é a solução, né, da escola da criminologia prevencionista? A solução é garantir segurança pública. Duas coisas, ó. O que eu quero? Eu quero segurança pública e a paz social. Segurança pública e também é chamada paz social. Segurança pública e a chamada paz social. Aí você fala, tá, eu quero essa segurança. Vou até puxar uma outra cor aqui, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Eu quero a segurança pública, eu quero a paz social. Beleza. Então eu quero. Em qual momento? Eu vou solucionar essa fita aqui, ó. Eu vou solucionar isso aqui em qual momento? Eu vou solucionar em duas etapas. Em duas fases, em duas etapas, tá? Duas etapas do delito. Uma antes da diligência acontecer e a outra quando a delinquência já aconteceu. Antes de acontecer, a gente tem que trabalhar com políticas de governo, né? Efeitos positivos, né? Eliminação dos fatores crimogêneos, né? Enfim, beleza. E pós-delinquência, tem que evitar, vem aqui comigo na minha cara, evitar a reincidência, evitar que o camarada volte a cometer ilícitos. Então, estamos falando aí do ponto de vista da delinquência, né? Do ponto de vista das etapas da solução desses conflitos, são conflitos sociais. A criminologia trata por esse prisma uma fase em duas etapas, né? Ou duas fases, uma antes da fita acontecer, antes do delito acontecer, aí o governo se faz presente, né, naquele momento, políticas afirmativas, ações, programas de governo, programas de Estado, então o governo vai lá e se faz presente. E numa fase a posteriori, ou seja, pós-delito. E no pós-delito tem que minimizar os efeitos do delito, né? Obviamente, quando se trata do delito, se pensa no criminoso, no crime e na vítima, né? Então, através desse trinômio aí, beleza? Então, continuando aí nossas ideias. Então, lembrando aí que em duas etapas, deixa eu ver se tem mais um slide em branco aqui. Em duas etapas, a posterior e... Vou puxar aqui mesmo. Então, nós temos aí duas etapas, nós temos aí... Você pode colocar pré-delinquência, antes, né? Pré-delinquência,
Delinquência. Aí aqui o estado se faz presente. E também pós-delinquência. Aqui já aconteceu, né? Aqui, o que acontece? Eu tenho que evitar as reincidências, né? Eu tenho que pensar na ressocialização, na reintegração do convívio, né? Então, uma fase, lá na solução, a pré é antes do delito acontecer, então o estado se faz presente. E pós é a reincidência, a reinserção, tá? Minimizar os danos aí do delito. Muito bom. Então, vamos avançar nessa ideia aí. Avançando nessa ideia, princípios básicos da criminologia prevencionista que pode aparecer na sua prova. Primeiro, essa famosa relação de causa e efeito, cara. Então, olha só, o que é a causa e efeito? Do ponto de vista da criminologia, sem fazer juízo de valores, é o seguinte: aquele determinado delito só ocorreu porque teve um fato gerador. Então, o crime só ocorreu porque teve um fato gerador, causa e efeito. Isso é fundamental para você compreender a criminologia, tá? Isso cai. Ah, Silvio, não concordo. Tá, tudo bem, mas a sua prova vai estar lá, vai estar lá. Tá certo? Então vamos lá, vamos avançando aí. Então, relação de causa e efeito. O que que é? É simplesmente, ó, vou pegar aqui meu vermelhinho de novo. Simplesmente o seguinte: o crime não ocorreria, né? O crime não existiria. Vou colocar aqui embaixo mesmo, ó. O crime não existiria, espero que esteja dando para ler aí, tá? Sem causa geradora, sem uma causa geradora, tá? A relação de causa e efeito aí, tá bom? Então, que fatores são esses, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Quais fatores causam a criminalidade? Vou colocar aqui, ó, fatores criminais. Fatores criminais. Quais são os fatores que podem causar aí a criminalidade? São aqueles velhos de sempre, né? Os fatores econômicos, sociais, as desigualdades. Isso gera, sim, uma incidência ou uma propensão ao crime. Você pode, Silvio, mas eu sempre, a minha vida inteira eu sempre fui pobre, nunca meti uma caxanga. Só que você não pode medir as pessoas pela sua régua social. Você não pode, às vezes você teve mãe, você teve um pai, ou uma mãe, ou um pai que foi mais rígido. Então, são inúmeros fatores. É a relação de causa e efeito. Contudo, vamos colocar alguns fatores aí, né? Além dos econômicos, né? Vou colocar aqui, ó, fatores do sistema econômico. Aqui, ó, do sistema econômico, tá? Fatores do sistema econômico. Temos também aí a pobreza extrema, né? A pobreza, onde as pessoas são compelidas a praticar o mal, né? Segundo Foucault aí. Então a miséria também, a miséria, né? Então o Brasil é um país que tem muitos miseráveis ainda. Às vezes a chamada malvivência, cara. Malvivência. Malvivência. O cara é mal criado em casa mesmo. Acontece. Fome, fatores como fome, né? Desnutrição. Fome, desnutrição pode levar sim a fatores criminais. Opa, pegar aqui minha borrachita. Fome, desnutrição. Então, fatores sociais aí que desencadeiam crimes. Fome, desnutrição, tá certo? Beleza. E também desemprego, cara. Ou pessoas trabalhando mal, que é o chamado subemprego. Desemprego ou subemprego. Tá meio ruim aí, mas dá pra ler, né? Esses são os fatores que contribuem aí para os fatores que contribuem para a criminalidade, são chamados fatores criminais, tá? Dentro da relação de causa e efeito. Beleza. A prevenção. Beleza. Eu tenho que neutralizar justamente aquilo que causou o mal. Então, obviamente, numa fase antes do delito acontecer, né? Então, tem que neutralizar as circunstâncias ou as circunstâncias que causaram o delito, tá? Então, vem comigo aqui, ó. Então, prevenção, olha só. Você vai colocar aí, ó, visando neutralizar. Qual que é o objetivo aqui? Ó? Vou colocar aqui em cima, ó. Pegando aqui minha canetinha vermelhinha. Visando neutralizar os fatores criminais.
os fatores criminais, tá? Ou criminógenos, tá bom? Beleza. Aí vamos lá, nós temos, deixa eu ver se eu coloquei aqui a tabelinha, não, coloquei ainda não. Olha só, nós temos o seguinte, então a prevenção, vamos fazer um esquemazinho aqui, ó, nós temos aí, ó, passou para transformação, caramba, olha só, passou sem querer aqui, não é transformação não, é prevenção aqui, deixa eu apagar de novo, apagar tudo isso aqui, dei mole aqui, né, vou ter que escrever de novo, só que eu vou escrever aqui, ó, na letra B aí, tá vendo? Corrigir, né, então vamos lá, então é o seguinte, nós temos o que? Visando neutralizar os fatores criminais. Foi isso que eu coloquei, né? Ou criminógenos, criminais. Beleza. Legal. Então, olha só, nós temos os níveis de prevenção. Quais são níveis? São os chamados níveis de prevenção. Nós temos os níveis. Olha como é que eu estou escrevendo níveis. Vou pegar aqui a borracha de novo. Vamos lá, se concentra, né? Vou pegar marca texto. Tô apanhando dessa lousa, mano. Tá louco. São chamados níveis de prevenção. Então nós temos aí, do ponto de vista primário ou nível primário, nós temos aí o nível também chamado nível secundário e também nós temos o chamado nível terciário, tá? Então vamos entender esses níveis de prevenção aí, um a um. O nível azulzinho aqui, o nível primário atua justamente lá na raiz do problema, tá? Lá na raiz do delito. Então atua na raiz do delito, lá na raiz do delito, tá? E nessa etapa, justamente neutraliza antes que ele apareça. Então é a fase prévia, tá? Vou colocar qual fase? É uma chamada fase prévia. Neutraliza o delito antes do delito acontecer, tá? Antes que ele apareça, tá bom? Então esse tipo de prevenção, o que acontece? Basta afastar as más condições socioeconômicas nessa primeira fase, tá? Nessa primeira etapa aí, beleza? Afasta os fatores que vão desencadear os fatores socioambientais, tá? Melhora essas condições de vida para o caboclo viver melhor. Então olha só, então colocando aí, deixa eu colocar aí, nessa primeira fase aí, ó, busca afastar as más condições socioeconômicas. Já na secundária, é o seguinte, atua sobre, ó, essa aqui é importante, tá? Atua sobre grupos de riscos, tá? Atua sobre grupos de risco. Cadê meu cursor? Meu cursor desapareceu aqui, ó. Sobre grupos vulneráveis ou chamado grupo de riscos. Ela não é geral, é apenas para grupos de riscos. São aqueles potenciais criminosos, indivíduos que tenham mais propensão ao crime, aqueles propensos a praticar delitos, tá certo? Então vai lá e aí tenta fazer o quê? Tenta erradicar aquele caráter gerador do delito, tá certo? Então são grupos, por exemplo, grupos periféricos das grandes cidades. Se o governo vai lá e faz pra gente através de um programa social, estamos falando de quê? Estamos falando do nível secundário de prevenção. E o nível primário? O nível primário ele vai na raiz da coisa. Então estou dando as palavras gatilhos aí, embora muito feio minha escrita aí. Né? Então esse nível secundário visa fazer o quê? Visa trabalhar lá naqueles indivíduos que são predispostos a praticar o delito. Não é num todo. E o terciário? Esse terciário aí fica fácil entender. Sabe por que fica fácil entender? Porque atua justamente dentro das penitenciárias, tá? Ou o egresso, ou seja, atua esse nível aqui, ó, ele atua sobre o apenado, o recluso, o cara que tá preso, tá? O cara tá lá preso. E aí, deixa ele lá preso? Então tem que fazer alguma coisa ali. E qual que é a ideia aqui? Por que o nível terciário existe? Ele vai justamente evitar a famosa reincidência, né? Ele vai evitar a reincidência criminal. Então nós temos o nível primário, geralzão, né? Antes do delito acontecer.
O nível secundário para grupos vulneráveis da sociedade, indivíduos predispostos, e o terciário seria o quê? O apenado, o recluso, o cara que está preso mesmo, para evitar o quê? Vamos anotar a reincidência. Então, voltando aqui, ó. Então, aqui justamente é para trabalhar fatores de reincidência. Aqui, ó, procura reincidência. Então, a reincidência é a preocupação. A reincidência criminal aqui é a preocupação. Show? Agora vamos para a transformação. A transformação, justamente, vou até molhar a goela aqui. Tá um calor danado aqui. Cadê? Isso. Vem cá. Então, a reincidência é o seguinte. A reincidência, a transformação visa o quê? Transformar justamente o mal em bom. Vou colocar muito simples, cara. O mau caráter em bom caráter. É isso. Então, ó. Visa o quê? Transformar. Visa. Transformar. Tá horroroso minha letra, eu tô vendo mesmo. O mau caráter, né? O vagabundo. O mal com U, né? Caráter. Em bom caráter. Tenta mudar o caráter do cara mesmo. Transformar. Tá certo? Justamente isso, tá? Então, ó. Obviamente, tem que perceber que isso, que essa transformação, ela tá vinculada ao caráter, né? Então, essa palavra caráter que é importante para você entender a transformação, tá? Vinculada ao caráter aí, beleza? Então, se você vê para essa ideia, tem o caráter do indivíduo, né? Então, vamos lá, tem o caráter do indivíduo. Então, o indivíduo ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, né? Ou ele pode ser, vou colocar mal aí mesmo. Ou ele pode ser mal, tá? Bom, então significa que ele foi moralmente bem formado. Então significa que ele foi moralmente bem formado. Percebe a ideia? E obviamente, o cara que tem um caráter mau, ele foi moralmente mal formado. Moralmente mal formado. Vou colocar esse hífenzinho aqui, tá? Pra ficar bonitinho, né? Já tá feio, vou escrever o português corretamente. Beleza? Beleza. Tá certo? E ó, quando se fala no caráter, deixa eu pegar aqui, ó. Esse caráter aqui, ó. Marca texto. Quando se fala em caráter do indivíduo, é justamente essa vontade, predisposição ali do cara realizar uma conduta criminal. Eu vou agir justamente ali. Não faz isso, agora eu vou ser uma pessoa melhor. Não precisa fazer isso. Percebe a ideia? Então, tranquilidade total. Agora vamos falar aí dos fatores de criminalidade e a prevenção. Então nós temos dois fatores. Os fatores internos e os externos. Ou seja, os endógenos. Endógeno quer dizer que é interno, tá? Então nós temos os fatores interno e os fatores exógenos, que são os fatores externos, tá bom? De criminalidade e prevenção do delito. Então vamos trabalhar os dois aqui. Então olha só, os fatores internos quer dizer o quê? Fatores biológicos do indivíduo, a predisposição biológica lá, né? Então fatores biológicos, vou colocar aqui, ó. Fatores, vou colocar menor para caber, muita coisa, biológicos, interno de cada ser, tá? Já os exógenos, você tem que associar a fatores sociais, o meio físico do indivíduo, o local que ele vive, tá? Fatores sociais do indivíduo, beleza? Ou seja, os fatores biológicos é que levam o indivíduo a delinquir sob o prisma dos fatores endógenos. Já os fatores sociais levam o indivíduo a delinquir, tá? São fatores que cercam o indivíduo, beleza? Então, nesse caso dos fatores endógenos, nós temos aí, ó, o comportamento do indivíduo pode ser dividido em dois. O comportamento do indivíduo, vou colocar aqui bem pequenininho, ó, pode ser normal, então o homem médio, normal, ou o comportamento pode ser desviante, tá certo? Tranquilo? E os fatores endógenos, o professor Walter Fernandes, vou até colocar aqui, ó, vou até citar a fonte, ó, Walter Fernandes, importante a gente entender isso aqui, tá? Diz o quê?
diz que a realidade do social do indivíduo é que desencadeia o fator criminoso. Então, olha só, vamos colocar aí, ó, a realidade do indivíduo, realidade social do indivíduo causa o crime, ou desencadeia, causa o crime, tá? São chamados fatores exógenos, beleza? E aqui também os fatores, endógenos, internos, né? Você vai chamar também, vamos lembrar dos fatores atávicos, que você pode ver esse nome na prova aqui, ó, fatores atávicos. Se você vê isso aqui, ó, e você vê essa palavrinha que não está no seu comum vocabulário, atávicos, você vai ter que imediatamente lembrar de Lombroso, né? Cesare Lombroso. Já lembra, são os fatores biológicos que geram o crime. Vou pegar aqui, ó, vem comigo na minha força aqui, olha só. Então Cesare Lombroso pensava assim, ó, muito simples, cara, não vamos complicar aqui agora não. O indivíduo, ele comete crimes porque em algum momento, dentro da sua cadeia de DNA, dentro dos seus cromossomos, internalizado no seu ser, está um gene que traz a propensão a cometer o delito. Então o cara só comete o crime porque está previsto no seu DNA. Fatores atávicos, beleza? Então se liga nessas fitas aí. Beleza. E, obviamente, vou citar um outro autor aqui que fala a respeito dos fatores exógenos, que é o Shecaira, né? O Shecaria, né? Ou Shecaira, né? Que é o Salomão. Vou colocar aqui, ó. Salomão Shecaira. Desse jeito aí, ó. Shecaira. Para ele, tem o lado da família, então são fatores familiares, tá? São fatores também socioeconômicos, tá bom? A ética também, socioético-pedagógica, que chama-se socioético-pedagógica, mas eu vou associar aqui a ética do indivíduo. E também socioambientais. Fatores socioambientais. São os fatores aí externos ou exógenos que podem causar o delito, tá? Beleza? E aqui dentro dos fatores endógenos, por exemplo, um exemplo, sei lá, os psicopatas, pessoas que têm esquizofrenia, né? De algum tipo de depressão, ou seja, é da ordem interna do indivíduo. Né, da ordem interna do indivíduo, se você vai lembrar de fatores atávicos, escola de Cesare Lombroso, beleza? Show de bola? Se liga nesses detalhes aí muito importantes, tá? Para sua prova. Aí agora vamos falar de mais um tópico aí, tá? Ainda avançando o nosso esqueminha, né? Continuando aí, avançando. Deixa eu só pegar uma tela aqui, né? Vamos falar da prevenção criminal, tá? Aqui eu vou trazer o conceito de penteado filho, que está no livro dele, que é esse livro aqui, ó. Vou mostrar de novo para você, ó. Esse livro aqui, ó. Opa. Oxi. Esse livro aqui, ó. Ó. Conceito dele, tá? De prevenção criminal. Esse aqui é o que vai estar na prova. Tô te falando que vai estar na provita. Então, olha só. Conceito dele de penteado. Olha só. Vou pegar aqui para você. Deixa eu... Isso, prevenção criminal. Conceito de penteado filho. Que é o cara que tá na bibliografia aí, tá? Para penteado filho, tá? Qual que é a ideia? Eu vou esquematizar aqui, ó. O Estado, o que acontece? Ele vai lá, ó. O Estado, tô falando de prevenção criminal, tá? Ele atinge algumas medidas. Tá? O Estado atinge algumas medidas, beleza? Essas medidas, elas podem atingir indiretamente o delito. Indiretamente, estou explicando o que está no livro, tá? De uma maneira mais tranquila aí. Indiretamente o delito. Quando atinge indiretamente o delito, visam justamente as causas do delito, do crime, as causas do crime, tá? Ou seja, visa erradicar, visa acabar, visa erradicar, ou mesmo diminuir, minimizar aí os delitos, tá? Ou seja, as causas, tá? Que produziram o delito, causas do delito, as causas que ocasionaram o delito, beleza?
E também podem atingir, vou puxar aqui uma setinha para baixo, diretamente o delito, tá? Então, para pentear do filho, o Estado ele pode proporcionar medidas que atingem tanto indiretamente quanto diretamente o delito. Quando acontece isso? Acontece justamente quando tem a infração penal, tá certo? Então incidem, vou até colocar, ó, isso aqui é importante, cara, isso cai em prova. Incidem sobre o crime, ou sobre a infração penal. Vou colocar aqui, ó. Que aí fica crime e contravenção, né? Infração penal. Então incide lá sobre a infração penal. Tá certo? Da teoria bipartite aí. Beleza? É o chamado itinere. Aqui, ó. É o chamado itinere. Né? O itinerário do crime aí, né? Beleza. Aqui, obviamente, nessa fase direta, é a repressão estatal. Você quer ser policial para isso aqui. Aqui, ó, tá? Aqui, ó, é a famosa repressão estatal. Nessa fase aqui, ó. Repressão estatal. Show de bola. E também prevenção, tá? Vou até colocar aqui, ó. E também atua nessa fase a prevenção. Também. É direto no delito. Beleza? Então a prevenção também está aqui. Dentro dessa política de, obviamente. E a investigação, claro. É a acusação, o sistema persecutório. Pode até colocar aí, ó. A investigação, né? Polícia Judiciária vai lá e faz a vez dela. Não é verdade? Então vamos lá. Deixa eu só achar meu cursor, que ele tem uma mania de se perder esse cursor de mim. Aqui achei. Então nós temos a investigação. Pronto, legal demais. Beleza. Exemplo. As operações policiais, você tanto quer participar, o inquérito policial, o oferecimento da denúncia, são os órgãos de coerção do Estado, não é? Nas fases devidas do crime. Tá na rua, a polícia ostensiva. Pós-delito, quer investigar o delito, o crime, polícia judiciária, por meio do inquérito policial, percebeu? O promotor pegou a denúncia, ofereceu ao judiciário, o Ministério Público também, e até o julgamento, toda a persecução penal aí. Esse é o conceito de penteado filho para prevenção criminal, tá? Ou seja, o Estado tem que atingir direta e indiretamente o delito. Beleza? Fechou. Então, vamos falar de que agora? Vou pegar aqui. Ó, níveis de prevenção. Então nós temos a chamada prevenção primária, secundária e terciária. O que é a prevenção primária? Ó, é justamente a ação indireta, tá, do delito. Vou escrever para vocês aí. Ó. Nesse caso, vou pegar aqui, pegar uma caneta vermelhinha que eu consigo visualizar melhor. Vermelhinha, vem, isso. Então olha só, a prevenção primária, tá, é a ação... Presta atenção, tá? Indireta ao delito. Beleza? Ataca o quê? A raiz da coisa, a raiz do problema. Tá certo? A raiz do conflito. E aqui, ó, tem observação, ó, é antes que ele ocorra, antes que o delito ocorra. Tá certo? Beleza? Então o Estado vai lá, cria um arcabouço, tá? de assistencialismo, que são os chamados direitos sociais, lá da segunda geração dos direitos, né? Educação, saúde, moradia, trabalho, transporte, lazer, previdência social, todos aqueles direitos sociais. Então o Estado atua indiretamente, na primária, oferecendo uma condição melhor para o indivíduo, através dos seus direitos sociais garantidos e preservados, tá? Alimentação, escola para as crianças, né? Então é isso. Então, aqui dentro dessa ideia de prevenção primária. Então, se falou na sua prova de prevenção primária, é antes que a fita aconteça, o Estado atua de maneira indireta. Aí você vai lembrar de artigos de direitos sociais. Os direitos sociais, eles estão previstos aonde? No artigo 6º da nossa Constituição Federal. Tá certo? São os direitos sociais aí. Beleza? Então, resumindo aí. Então, aí você fala assim, mas isso aí vai demorar. Vai, gente. Gente, a prevenção primária, outra coisa que eu já vi cobrar em prova, ó. Ela não tá preocupada se você vai resolver agora, não. Médio e longo prazo, tá bom? Então, aqui, ó, vamos colocar aí, ó, reflexo a médio. Tudo isso vai cair em prova, hein?
e longo prazo. Tá dentro da prevenção primária. Não confunda isso. Tem também uma secundária. A secundária, aqui ó, são ações voltadas a grupos da sociedade. Lembra disso? Então são ações voltadas aos vulneráveis. Voltadas, vou colocar aqui um a grupos sociais. A grupos sociais. Tá certo? São os vulneráveis, beleza? Que se encontram em situação, vou até colocar embaixo, ó. Situação de vulnerabilidade. Essas palavras aí podem te ajudar, tá? Vulnerabilidade social, são a galera que tá precisando mesmo, tá? Ou vulnerabilidade criminal. São os mais propensos aí a cometerem o delito, beleza? Então, com isso, eles são mais o quê? Mais propensos a cometerem delitos. Então, o Estado tem que se voltar para esse público, beleza? Aqui são as chamadas ações pontuais. Se você vê na prova, ó, já vi o CESP e o UNB cobrando isso aí, ó. Pontuais. CESP e Sebrasp, né? Cobrando ações pontuais aí, tá? Então, ações pontuais também tá dentro da prevenção secundária, beleza? Ou seja, essa ação policialesca, né? Ou seja, reurbanização, ó. Reurbanização já vi cair em prova também. Reurbanização, tá? Melhorar os espaços, reurbanizar os espaços, tá certo? Aí nós temos aí a prevenção terciária. Essa prevenção terciária, obviamente, de novo, é voltada ao quê? Voltada ao recluso, de novo. Voltada ao recluso, não, ou seja, o cara ele está cumprindo a sua pena, é o apenado. Então olha só, quando você vê a lei 72/10 de 84, que é a Lei de Execução Penal, a LEP, lá no artigo 1º dela, apresenta a seguinte informação. Qual que é o objetivo da Lei de Execução Penal? Primeiro, efetivar as disposições da sentença. Em outras palavras, quer dizer que é garantir aquilo que o juiz falou, malandro. O juiz foi lá e deu a sentença, cumpra-se. Então tem que efetivar as disposições da sentença. E qual que é o segundo objetivo da Lei de Execução Penal? Promover a reintegração harmônica e reinserção harmônica do apenado ao convívio social, que é a chamada ressocialização. Esse é o duplo objetivo da Lei de Execução Penal. Aqui atua a prevenção terciária. Então vem comigo. Tá certo? Um apenado. Aí, obviamente, para diminuir o quê? Qual outra palavra tem que aparecer aqui? Essa aqui, ó. Reincidência. Tem que aparecer aqui, tá? Diminuir a incidência. Beleza? Então, obviamente, no Brasil, a prevenção é altamente ineficaz, né? Ou seja, aqui ó, acontece outro fenômeno. Qual o fenômeno criminológico que acontece? O chamado etiquetamento. Já ouviu falar nisso? Fatores sociais ou Labouche Approach, né? Ou justamente teoria do etiquetamento, né? Aquele caboclo que ele já sou vagabundo mesmo, a sociedade tá me chamando de ladrão, vou tocar o terror, né? Vou tocar o salseiro. Então, são os fatores de marginalização do indivíduo, beleza? São fatores aí importantíssimos que devem ser combatidos na prevenção terciária, beleza? Então, o último tópico para a gente ficar feliz da vida, para a gente, obviamente, tentar produzir um material mais rápido para você. Falo demais. Vamos falar de prevenção geral e prevenção específica, tá? Eu já vi isso aí cair em prova também. A prevenção geral, ela é o quê? Ela se dirige a toda a sociedade, como o próprio nome diz, geral. Então, coloca aí, ó. Dirige-se, vou colocar aqui, ó. Dirige. Você, nossa, ficou bonitão demais. Vou até melhorar isso aqui. Ô, borracha. Dirige-se. Aí, agora sim. A sociedade. A toda a sociedade. A sociedade. Peguei, foi marca texto aí, né? Nós. Sociedade. A toda a sociedade. Beleza? Ou seja, e também a ideia de propensa a delinquir, né? Vamos lá, exemplo, sei lá, sentença condenatória.
Beleza? Vamos colocar até esse exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó. Exemplo. Sentença condenatória. Sentença condenatória. Beleza? Ou seja, é uma advertência para as pessoas não cometerem mais delitos, né? O que é a sentença condenatória? É o chamado exemplo social, né? Então, se você observar aí, Zaffaroni fala disso, né? Inclusive, nós temos aí, para que serve a pena? Uma das funções da pena é essa, é o exemplo social. A sociedade vem e fala, caramba, eu não quero ser preso, eu não quero que isso aconteça comigo, né? Eu não quero passar por uma cadeia. Então isso é um exemplo social. Isso é de caráter geral. Essa é a ideia que eu estou querendo trazer para vocês. Então, a prevenção geral é nesse sentido. E o que é a prevenção especial? Ou também específica, se você vê especial ou... Opa, tá, último slide. Ou... Também você pode chamar isso de prevenção especial ou específica. O que é essa prevenção específica? Ela fala de quê? Fala que o delito ele pode ser causado por fatores internos e externos, ou endógenos e exógenos. Então, olha só, vamos escrever isso daí. Ó. O delito pode ser causado por fatores endógenos, né? A gente viu que é interno, né? E exógenos, que é os chamados externos. Exógenos, tá? Beleza? Aqui, ó, busca o que nesse caso? É recuperar o indivíduo condenado. Recuperar o indivíduo condenado numa ideia de pós-pena. Condenado. Show de bola? Então, meio ruim aí, tá? Então, a gente brincar comigo aqui. Então, a gente tentou trabalhar com vocês aí um pouco, tá? Está aqui, obviamente, dentro da minha casa. Não estou bem num estúdio profissional, mas eu quis trazer com muito carinho para vocês aí esse conteúdo. A gente falar de prevenção criminal. Falei de maneira tranquila, trazendo só palavras gatilhos. Vai me perdoando aí a escrita. Tô apanhando pra essa lousa, é nova, tá? Lembrando que é um prazer estar com vocês sempre aqui. Vou estar trazendo exercícios, tá? Na próxima semana aqui no meu canal, no YouTube, tá? Peço que se você gostou, deixa o seu gostei, tá? Se inscreva no canal, que eu tô sempre trazendo conteúdos novos para vocês, de uma maneira muito tranquila, tá? Tirando aquele peso da coisa e tentando trazer de uma maneira muito mais aplicável à sua prova. E mais uma vez, você que vai fazer PMDF, é este livro aqui, tá? Ele é muito bom e toda aula que eu for dar aqui para vocês vai ser baseado 100% nele. Eu tenho certeza que eu vou falar todas as questões de provas aqui. A gente vai ficando por aqui para não ficar muito longo. Fiquem todos muito bem. Papai do céu cuide de vocês. E até uma próxima. Tamo junto. Valeu.